Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos em mais um vídeo do livro Jesus e Atualidade. Jesus e Atualidade é a obra, a primeira, aliás, obra da coleção psicológica, chamada Coleção Psicológica, psicografada pelo espírito Joana de Ângeles, por intermédio do médium Divaldo Pereira Franco. Esse é o bloco Psicologia Espírita, que lida com assuntos da interseção entre psicologia e espiritualidade, e estamos estudando capítulo por capítulo dessa obra, que é a primeira, que inaugura uma nova mentalidade na produção mediúnica e também no movimento espírita, de entender as questões do comportamento de uma forma mais acadêmica e mais aprofundada, conectando com as dimensões espirituais do ser. Essa, portanto, é a nossa abordagem do capítulo 6, Jesus e Honra, do livro Jesus e Atualidade. Antes de fazer considerações e passar para minha amiga Patrícia Lins, com quem eu divido esse trabalho, como vocês estão observando e acompanhando, quem está acompanhando todos os vídeos está vendo que esse é um trabalho que a gente faz em parceria, eu e minha amiga Patrícia Lins. Gostaria de fazer alguns comentários sobre a honra. Do ponto de vista geral e até popular, a honra sempre foi algo que normalmente ficava atrelado, Patrícia, a algo mais de dignidade humana, e que quase sempre a honra, no sentido genérico da palavra, é um sentimento de imposição, né, e de afirmação da personalidade, o que liga esse tipo de sentimento a algo muito mais do ego, do orgulho, da presunção, daquilo que a gente chama de dignidade humana, que de dignidade não tem nada, é no sentido da pessoa se impor como ser, né, como indivíduo, em detrimento do próximo. Não é essa honra que a gente vai abordar aqui, ou melhor, iremos abordar também esse conceito, mas não é essa honra que está ligada à figura máxima de Jesus. Não é essa honra que Jesus trabalha e que Joana trabalha para conectar. A verdadeira honra é uma experiência interior que dignifica a criatura, que lhe dá autoestima e que lhe faz autorrealizada perante a vida e perante o próximo, que é muito mais profunda e muito mais sofisticada do que essa honra de prestar satisfação à sociedade ou de zelar pela imagem, pela reputação, porque de alguma forma isso tudo redunda nessa importância demasiada ao ego, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, no exibicionismo, né? Não é essa a questão aqui. E Joana começa o capítulo, Patrícia, falando sobre a estrutura psíquica de Jesus, né? Interessante porque em outras mensagens dela, ela fala, quando ela alude à estrutura psíquica de Jesus, ela sempre enfatiza de que o psiquismo de Jesus é algo quase que insondável, impenetrável pela grandeza espiritual dele, porque nós espíritos ainda em processos evolutivos muito primários, se comparado a ele, não temos condição ainda de abarcar o psiquismo de Jesus e nem entender de uma maneira profunda, né? Tanto é que, se a gente for parar para pensar em termos até psicológicos, né, e tomando por base inclusive algumas considerações da literatura mediúnica, a gente pega, por exemplo, todo espírito que veio aqui na Terra, eu costumo dizer isso inclusive, sempre tem alguma característica pronunciada, né, que o tipifica socialmente, que o identifica, né? A gente pega até os espíritos evoluídos. Se você pegar, por exemplo, um Chico Xavier e um Mahatma Gandhi, a gente vê diferenças de temperamentos, de comportamento e de área de atuação que de alguma forma traduzem eles, né, e definem eles no mundo, né? Chico tinha um temperamento mais emotivo, mais sensível, né? Se pega o Mahatma Gandhi, era uma atuação mais social, né? Até de protesto, no bom sentido, protesto pacífico, né? Você pega, por exemplo, um João Evangelista, um Francisco de Assis, e pega um apóstolo Paulo, tem campo de atuação que os definem. Com Jesus isso é difícil de fazer, porque não tem mais essas características pronunciadas, porque tudo dele está em alta potência. Tudo dele está em alta característica. Eu nem estava programado de falar isso, mas tudo dele é tão bem pronunciado que não dá para, né, como diz Joana em uma outra obra que a gente vai examinar melhor, né, os conteúdos psicológicos estão todos harmonizados, né? Então é difícil a gente definir Jesus com um conceito apenas, porque em tudo dele está muito bem elaborado, né? Então é interessante isso.
André Luiz fala isso com relação à sexualidade, só um parênteses muito rápido, ele vai falar que somos seres ativos, polaridades ativas ou passivas, que é, grosso modo, trocando em miúdos, o que a gente chama de masculino e feminino, que a gente não entende aqui apenas como anatomia, mas como característica psicológica nas experiências que o espírito passa no feminino e no masculino. E André Luiz vai dizer que não é sem fundamento a ideia de que os anjos não têm sexo, né? Ele fala isso em Evolução em Dois Mundos, porque essas características mais pronunciadas para uma ou para outra polaridade vão se perdendo. Por quê? Porque o indivíduo não tem nem o feminino pronunciado, nem o masculino, tem os dois. Então se perde um pouco aquilo que enfatiza mais, né? Aquilo que é mais predominante. Né? E por isso ele diz assim, as perdas dos característicos sexuais. Né? Eu estou tomando esse exemplo para dizer que em Jesus tinha tudo. Né? Então é difícil definir. E Joana começa falando sobre essa estrutura psíquica, né, Patrícia, para conectar com a questão da honra. Né? O que eu acho interessante é que quando Joana fala dessa estrutura psíquica de Jesus, ela diz que tudo nele tinha esse equilíbrio, como você bem disse, e giravam em torno da probidade. Então, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus atos eram todos o exercício do dever, do bem, do belo, do justo e daquilo que ele nos ensinou. Só que para agir com honra, e aí Flávio começou a falar muito bem desse combate, desse duelo que muitas vezes as pessoas perpetram em nome da honra, né? Em nome de ter a supremacia de um orgulho ou de algo do tipo. Mas que na verdade ter honra, seguir a vida com honra, é necessário ter coragem para isso primeiro. Coragem para romper com os padrões que fizeram o indivíduo malograr em experiências anteriores. Então, você agir com honra, você precisa cair em si, como o apóstolo Paulo costumava dizer, reconhecer dentro de você aquilo que é a sua sombra, aquilo que você deseja rechaçar que está errado, mas agir não com sentimento de culpa, com o sentimento de agora por diante querer fazer o certo. E coragem também para que você siga a luz, mesmo tendo percebido isso. E é interessante porque imaginemos alguém que foi a vida toda cego e que em um determinado momento da vida recupera a visão. Não é fácil ser defrontado com a luz. Aquilo fere os sentidos. E ele se readaptar, mesmo que seja para algo melhor, a ver o mundo com cores que para ele até então eram desconhecidas, é uma mudança de paradigma e precisa de coragem. Então é esse convite, né, ao exercício da honra e a essa coragem que Jesus sempre nos exortou. Por isso que o amor de Jesus é um amor libertador. Então esse discurso de Jesus de seguir a vida com honradez, né, e o empoderamento que ele dá ao ser humano é um amor libertador, porque faz com que ele lance essa luz assim, em cima de todos nós, e que nós possamos ter a coragem suficiente para poder mudar de conduta. Então, ele acaba despertando as potencialidades que dormiam em germe dentro da gente. E através dessa confiança que ele nos passa, ele então diz que nós somos deuses, que nós temos que fazer luzir, né, as nossas potencialidades, que tudo que ele fez nós somos capazes de fazer e muito mais. Então ele acaba designando a nós essa potencialidade, esse poder. E é interessante porque mais na frente Joana vai dizer que esse despertar para a vida, né, saber como encontrar esse novo caminho e por onde seguir, é um processo parto de amadurecimento pessoal. E Joana sempre fala disso, da gente sair da infância psicológica. E ela, quando diz isso, ela alude a esse crescimento, né, esse processo transformador do ser espiritual. E quando ela fala desse processo parto, eu me lembrei muito da maiêutica socrática, do parto das ideias, da autorreflexão, como o caminho inexorável para que a gente possa perceber o que está dando certo, o que está dando errado, por onde que a gente quer seguir. Porque a gente não pode seguir toda uma vida se nós desejamos ser discípulos do Evangelho, aprendizes do Evangelho, discípulos do Cristo, de qualquer forma, né? Nós não podemos seguir mais deixando a vida nos levar.
Nós precisamos ter um roteiro seguro. E o roteiro seguro veio há mais de 20 séculos, nos mostrando o caminho, a verdade e a vida. Falta agora o nosso contributo, a nossa parcela de coragem, né, para poder realmente ter essa força, essa vontade suficiente para que a gente possa seguir o caminho da probidade. Interessante porque Joana conceitua a honra como sendo uma espécie de, como é que eu digo, uma espécie de padrão moral, ou seja, a ideia de que a honra não é apenas um sentimento que se tem, né? Nenhum comportamento que se manifesta, mas é um conjunto de atitudes que faz você uma pessoa honrada, né? É como, sei lá, como uma confiança em alguém, né? Recentemente conversando com uma pessoa, ele falando, minha filha, ela em alguns momentos ela traiu a minha confiança, ela fica se queixando, dizendo, eu diz, minha filha, você agora tem que conquistá-la, né? Eu não estou fechado a isso. Então, eu acho que a honra tem a ver com esse conjunto de atitudes, né, Patrícia, que faz um indivíduo uma pessoa honrada. Não é apenas uma atitude isolada, nem é um sentimento, não é algo só subjetivo, né? E é interessante que eu estava pensando aqui que até do ponto de vista material, né, como do ponto de vista moral, o que é a honra para o mundo e o que é a honra na mensagem cristã? A honra para o mundo é você, sei lá, cumprir com seus deveres, né, apresentar satisfações ao mundo exterior, à sociedade, né? Daí a ideia do honra que deu origem a honorário, né? O salário, a remuneração, os proventos dos profissionais liberais de uma maneira geral, né? Honorário, né? Ou seja, aquele pagamento que o indivíduo honra com pagamento, que é um pagamento de boca, né? Eu vou lhe pagar, você faz o serviço e eu lhe pago, né? Que na sociedade atual está cada vez mais difícil, né? Quem é que hoje vai chegar assim, vai chegar para um mestre de obras e vai dizer assim, não, que negócio de metade, eu pago para você todo, você faz aí o serviço, quando acabar, tá de boa. Normalmente o que acontece? Existe golpe, a pessoa já recebeu o dinheiro todo, não vai. Ou então o contrário, o mestre de obras chegar e dizer assim, não, eu faço o serviço todo para a senhora, e depois, no final, a senhora me paga tudo. Normalmente não há isso, tem que ter contrato, tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter os chamados profissionais da desconfiança, né, que é o advogado. O advogado é conhecido como profissional da desconfiança, né, porque tem que ter contrato, tem que amarrar coisa, porque senão a pessoa não paga. E aí a gente judicializa os nossos conflitos, né? Então a gente está judicializando tudo, né? Inclusive judicializando a palavra. A gente não pode falar alguma coisa politicamente incorreta, porque senão você pode receber um processo. Às vezes não teve nem a intenção negativa de magoar, ofender. Não que o cuidado com a palavra não seja algo positivo, algo precioso, mas atesta um pouco a nossa falência de dar conta dos nossos conflitos. Então o vizinho coloca um som alto, a gente não consegue se entender, a gente vai para a justiça por isso. Né? É uma briga no condomínio, a gente não consegue resolver minimamente os pequenos conflitos. Né? Então isso atesta um pouco o nosso nível, a gente não consegue conviver no trânsito, a gente briga, né, de maneira geral. Então, eu acho que isso passa essa honra, né? Essa ideia. Qual é hoje que a gente vai dizer, não, pode, ele pago, né? Fique tranquilo, não precisa assinar nada, não. Aí você toma um golpe, ou você dá um golpe a alguém, que também tem isso. Então, quer dizer, que honra é essa, que é uma honra firmada no papel? Porque se você descumprir a cláusula, aí você paga uma multa. Aí não é honra. Né? Aí é algo que está ali, né? Então eu acho que a honra passa um pouco por isso, por essa atitude de que você não precisa de uma câmera dizendo sorria, você está sendo filmado para você agir de maneira correta, né? Que quase sempre a gente faz as coisas porque a gente pode ser visto. Será que a gente teria o mesmo comportamento se ninguém estivesse vendo o mesmo tipo de atitude em determinadas situações? Eu acho que passa um pouco por isso essa coisa da honra, né? Não importa se os outros veem ou não, como é que eu vejo e como é que eu me vejo, como é que eu me percebo, né? Então, eu acho que passa um pouco por isso, né, Patrícia? E o interessante é que, assim, o fato do mundo, né, como você falou, aos olhos do mundo, a honra é a gente aparentar, ainda que nós não sejamos. Mas para Jesus, ele precisa que nós sejamos, né? Ele nos exorta que nós sejamos. E Joana de Ângeles, é interessante que ela fala também que a honra é tudo aquilo que a gente tem capacidade de eleger. Ou seja, nós podemos ser definidos por aquilo que nós escolhemos. Então, o caminho do em cima do muro, da dubiedade, do passo trôpego, não vale aqui.
mais vale a gente ter a assertividade, o sim, sim, não, não, que Paulo dizia, né? Porque isso mostra quem nós somos. Isso mostra as nossas convicções, isso mostra que nós temos a coragem suficiente para admitir, para propagandear aquilo que nós acreditamos e que nós, então, temos a responsabilidade por aquilo que elegemos, por aquilo que pensamos e por aquilo que fazemos. Isso é agir com honradez, né? Ainda que nós nem sempre iremos acertar, o que é perfeitamente tolerável, compreensível para o nosso atual estágio evolutivo, mas nós devemos sempre manter a coragem pelas escolhas que nós fazemos e a coragem pela mudança de conduta naquelas ocasiões em que se faça necessário. E é interessante que Joana lembra da passagem de Jesus quando ele estava numa reunião com seus discípulos e que alguém diz: mestre, está aí a sua mãe e seus irmãos. E ele responde dizendo: mas quem são minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus, né? E Joana explica que não é que ele estivesse querendo desvalorizar ou desconsiderar a sua família, mas naquele momento ele estava elegendo que a humanidade inteira era a sua verdadeira família, que a sua vocação, a sua missão, o seu papel ali era justamente mostrar que existia um trabalho, um dever que precisava ser honrado, a despeito de laços materiais que não foram quebrados por aquela atitude. Porque os vínculos familiares, o amor, a dedicação que ele tinha pela sua família eram um conjunto de ações. Então, é como você mesmo disse, Flávio, não são ações parciais, pontuais, que definem a honradez. Porque a uma vista grosseira, a gente poderia fazer esse julgamento em relação ao Cristo. Mas quem conhece a vida do Cristo não pode conceber esse tipo de coisa. Isso repugna a razão, né? Uhum. E o bacana do que você citou agora, Patrícia, é que o exemplo, não é à toa que Joana traz esse exemplo da mãe e dos irmãos. Por quê? Porque ela está dizendo, e por isso ela conceitua a honra como a coragem de eleger o melhor. Por que coragem? Porque me parece que a honra definida aí por Joana tem a ver com eu me comportar de uma maneira adequada, mesmo que o meio esteja esperando de mim o contrário. Porque é fácil eu ter uma postura assim de doação na instituição religiosa. Mas no meio, sei lá, profissional, onde você vai ser visto como um idiota, né? Como um imbecil, como alguém que está, sei lá, estão aproveitando de você, e você sabe que as pessoas estão... É fácil você aderir à massa, né? E você ainda assim... Por isso esse exemplo, né? Porque todo mundo esperava uma atitude dele. E ele agiu de conformidade com aquilo que é correto, dando uma lição nas pessoas e falando sobre os laços, né? Como em outras situações, né? Por exemplo, a mulher adúltera, né? Que a gente citou em um vídeo anterior. A mulher adúltera também. Todos esperavam atitude, né? Então, a honra dele era essa coragem de eleger o melhor. Isso é, quando ele convive, por exemplo, com publicanos, fariseus, com prostitutas, né? Onde a população, o contexto da época esperava outra coisa dele, ele estava tendo uma atitude honrada. Da mesma forma, a atitude honrada de, por exemplo, questionar o soldado porque havia lhe batido no rosto, né? Porque ninguém esperava uma situação dessa, aquilo ali era temerário, né? Então, é fácil, num ambiente onde todos esperam um comportamento meu, eu agir daquela forma. Mas em um outro ambiente, onde as pessoas estão exigindo, ou estão esperando aquele tipo de conduta é visto até como negativo, e eu permanecer com a mesma conduta em um e em outro ambiente, né? E isso tem a ver com... Por quê? Porque tem a ver com eu escolher o melhor, ainda que o contexto esteja me pedindo outra coisa, né? Ou esperando outra coisa de mim. Exato. E é interessante também porque isso, mais uma vez, assim como no vídeo anterior a gente falou que a tolerância acaba nos libertando dos grilhões, a honra também nos liberta, porque, veja, quando nós estamos num determinado contexto, a verdade e o bem, ele o é inalterado em toda parte. Então não é porque a massa age de determinada forma que aquilo vai moldar o bem àquelas necessidades, né? O bem e a verdade é em qualquer circunstância, independente da maioria estar escolhendo por um determinado caminho. Então o que Joana diz é que quando nós seguimos a honra conforme pregoado pelo Cristo, nos tornamos
escravos do Cristo, como a mensagem anterior que ela vai dizer, e nós nos libertamos dos grilhões escravagistas de ter que agir de acordo com o que as pessoas esperam que nós façamos. Nós assumimos a nossa independência, o nosso livre-arbítrio. Eu posso agir de acordo com aquilo que eu julgo correto. E o que ela mostra é que ela até usa essa expressão, seja o cinzel, né, seja o diapasão que vai afinar o nosso instrumento, seja esse em relação ao Cristo, seja esse o nosso padrão. Porque na sociedade odierna nós temos muitos ídolos, né? Muitos ídolos quebrados, muitos ídolos frágeis, humanos como nós, com as nossas paixões, com as nossas imperfeições. Mas se nós buscarmos um modelo perfeito, como é o Cristo, nós nunca nos decepcionaremos. Mesmo que o mundo nos julgue como equivocados, como bestas, como bobos, mas seguindo Cristo nós temos um caminho indefectível e que vai inevitavelmente nos levar à liberdade, né? Você colocou muito bem que ela encerra o capítulo falando sobre essa sensação de liberdade, né? Porque é realmente atormentador o indivíduo viver tentando atender o contexto. Então, no contexto que é muito materialista, para eu não ficar sendo mal visto ou sendo criticado, eu também assumo uma postura materialista. No contexto religioso, eu assumo uma conduta religiosa e assim por diante. Quer dizer, no contexto familiar, porque é aquela família ali, então eu ajo de uma outra forma. No contexto de amigos, aí eu ajo de uma outra forma. Isso aprisiona o indivíduo, né? Então essa ideia de você agir com honra, você se liberta um pouco dessa dimensão egóica, né? Isso. E ao mesmo tempo que busca sua identificação. Porque o objetivo é nós sermos seres integrais. A gente conseguir a integração com a nossa essência, com o nosso eu interior. Então, no momento em que eu visto uma máscara peculiar para me fazer ser similar no ambiente onde eu estou, eu perco a minha própria identificação. Quem eu sou, afinal? Né? Vai chegar um momento que eu não vou conseguir nem me reconhecer no espelho. E observe como isso é danoso. Porque isso daí é o exercício prático e pungente da vaidade, né? Eu me sinto feliz, me sinto reconhecida pelo que a pessoa entrega em razão daquilo que eu faço. Então eu fico sempre dependente dessa dose de estímulo em relação ao que eu faço, né? Só que ninguém agrada a todo mundo. Se nós não nos sentirmos adaptados, satisfeitos com aquilo que nós somos, nós vamos cair num abismo sem fim de frustração, né? E por isso que eleger Jesus como a meta é algo que vai nos fazer sentir satisfeitos, porque nós vamos beber diretamente da fonte. Nós teremos esse consolo de mesmo perante as aparentes injustiças, de mesmo perante os julgamentos, nos sentirmos em paz, porque o amor é o que vibra as emoções humanas, né? Então, no momento em que nós estamos afinados com essa realidade cristã, nós vamos sendo reabastecidos, ainda que o mundo nos vire as costas, né? Joana de Ângeles, na primeira obra dela, nessa dupla com a psicografia de Divaldo Franco, no livro Messe de Amor, ela vai dizer: para os olhos do mundo, Jesus estava sozinho, mas aos olhos de Deus, o Pai estava com ele. Então, eu acho que essa figura é emblemática para nos encorajar a seguir a honra do Cristo, né? É isso, meus amigos. Espero que vocês gostem. Estamos encerrando aí o capítulo 6 de Jesus e Atualidade. Esse foi o tema Jesus e Honra. Até a próxima, se Deus quiser.